Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Separei para vocês a apresentação do novo treinador do Coringão, Diniz, o substituto de Dorival Júnior. Ele já chegou aí, já foi apresentado, vem trazendo novas propostas para o Corinthians, rapaziada. Separei para vocês as últimas notícias do Coringão, então já deixe seu likezão aí e vambora para a notícia. Eu acho que todo dia é dia de disputar título, sabe? Isso é uma coisa que faz parte de mim, faz parte verdadeiramente daquilo que eu penso sobre futebol, daquilo que eu penso sobre a vida. A gente não ganha o título no dia da final, a gente ganha o título hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é uma coisa que eu procuro fazer não só no Fluminense, em todos os times que eu trabalhei, e isso começou hoje aqui. Eu acho que um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em título todo dia que a gente acorda, pensar em ganhar. É um privilégio para a gente estar aqui no Corinthians, para todo mundo que está aqui. É um clube gigantesco, com uma torcida que dispensa todos os comentários, é a torcida por excelência. Isso está na boca de todas as pessoas, a gente que vem jogar contra, até vir jogar contra que é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer, trabalhar para ser um time que corresponda ao tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é o maior desafio nosso. Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, uma superestrela mundial, é um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians 24, ele foi muito importante, sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre teve muito presente, muito atuante. Sempre teve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, que tem um brilho especial. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso, né? É diferente. Então, assim, é muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então, eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Aí, palavras elogiosas a respeito de Memphis Depay. Muito boa tarde, parceirão Elton Serra. Prazer. Fala de novo ter você aqui com a gente no Equipe F. Será que Fernando Diniz logo estará berrando nos ouvidos de Memphis Depay, meu amigo? Bom, boa tarde ainda, né? 5h40, boa tarde para você, amigos. Boa tarde, fã de esporte. Sempre um prazer também, Plihal, estar aqui no clube. Eu acho que o Diniz ele vai ter, logicamente, um trabalho inicial de recuperação da autoestima dessa equipe que conquistou 2 títulos importantes em menos de 2 meses, né? E passa agora 2 meses, ou pelo menos esse último, de uma maneira bem irregular. Vai estar berrando, talvez em português, né? Acho que o Memphis já está entendendo muita coisa de português, mas eu vi com um olhar bem positivo a contratação do Diniz, tá? Muita gente fala dessa questão de não casar com o que é o Corinthians. O Zé sabe muito bem o que é o Corinthians, mas casa muito bem o que é o futebol e o que o Corinthians precisa agora, né? O Corinthians precisa de ideias, o Corinthians precisa de padrão, o Corinthians precisa de recuperação mental e eu acho que o Diniz traz tudo isso. Vamos ver se na prática isso vai acontecer, viu, Plihal? Porque ele não vai ter tempo, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, não vai ter semana livre até a Copa do Mundo. Vai berrar aí, obviamente, né, no ouvido de muitos. Vamos ver se vai berrar também no ouvido do Memphis quando ele retornar e principalmente, né, depois da Copa do Mundo, se ele vai permanecer no Corinthians. Aí é uma das grandes dúvidas aí para a temporada do Corinthians. O Brasil, Oswaldo Pascoal, quer te ouvir a respeito das primeiras palavras do Fernando Diniz e antes disso, da escolha do Corinthians por Fernando Diniz. Tinham 3 ali no páreo, né? O Diniz ganhou essa corrida com alguma margem, alguma facilidade. Vojvoda e Tite ficaram para trás. Escolheu bem o timão? Bom, primeiro, boa tarde, Plihal, boa tarde, Zé. O Elton Serra, aquele abraço, que o Elton Serra, além de ser um excelente jornalista, é uma pessoa espetacular. O Plihal, eu vou contar uma historinha antes para você. Sabe, na quinta-feira,
quando a torcida do Corinthians foi ao CT do Corinthians para cobrar os jogadores, que fez uma reunião prévia com o presidente, o diretor de futebol e o treinador do Corinthians? Naquele dia, o presidente do Corinthians chegou pronto para demitir o Dorival Júnior, na quinta-feira. E a torcida do Corinthians falou, não, espera até domingo. Dá mais uma chance? Porque eu vou repetir o que eu falei no dia, na quinta-feira. O problema do Corinthians não é perder para o Internacional. O problema do Corinthians não é perder para a Platense. O problema do Corinthians é não jogar e perder para o Palmeiras em casa. Não tem discussão a respeito disso. O problema no Corinthians não está se referindo ao adversário Internacional ou ao adversário Platense com campeonatos distintos. O problema é jogar mal contra o Corinthians com a tiriça que o time do Corinthians estava jogando. Não é que o torcedor do Corinthians diz que o time escolhe jogo para jogar. Então o Corinthians só jogou um jogo, que foi contra o Flamengo. Só um jogo. Jogou bem contra o Palmeiras também. Perdeu, mas jogou bem. A referência é um jogo contra o Flamengo, que tomou lá uma pressão logo nos primeiros minutos e depois tomou conta do jogo. É assim que eu vi aquela partida. No jogo do Palmeiras, fez um bom jogo, mas o Palmeiras... Contra o Santos na Vila foi razoável. Não. No Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista. No empate? O Gabigol empata no final de falta. No empate? É, bem mais ou menos. O Yuri Alberto perdeu um pênalti, não é isso? Depois fez outro gol, a torcida vaiou, depois aplaudiu, que era o negócio todo. O Corinthians tem seríssimos problemas, que não passam necessariamente só pelo treinador. O Corinthians tem, chegando o treinador do porte do Diniz, que já passou pela seleção brasileira, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, chegando um treinador do porte do Diniz, eu vou fazer uma pergunta para todos nós. O time do Corinthians contempla o pensamento do Diniz? Eu acho que não. As características... É isso que eu quero discutir com o torcedor. Talvez não seja de todo mal. O quê? Porque daí o Diniz também pode se modificar um pouquinho. Mas assim, o Diniz já disse que ele prefere morrer com as convicções dele do que ceder espaço para outra convicção. Não foi isso que ele falou na seleção brasileira? Esse é o meu jeito. Eu vou morrer com as minhas convicções e não repasso outras. Hoje na entrevista ele tocou no ponto de exagero, sim, que ele entendeu que ele está exagerando, que ele precisa mudar, tal. Uma coisa é falar, outra coisa é a prática. E convenhamos, no Cruzeiro, onde o trabalho foi muito ruim, e no Vasco, que não chegou a ser bom, mas o Vasco disputou a final da Copa do Brasil, foram trabalhos menos autorais do que a gente viu antes. Sim, mas o Cruzeiro teve uma coisa que ele descobriu e botou para jogar. Ryan. No Vasco. No Vasco. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro, para mim, foi uma outra situação. No Vasco teve Ryan. Esse raio que apareceu. Que é outro jogador com característica para ser... E é outra característica do Diniz, né? Também. No São Paulo teve Sara, no Fluminense teve Kennedy. E o John Kennedy está melhor agora, né? Do que agora todo jogo ele faz gol. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte, se o goleiro do Corinthians vai sair jogando, zagueiros... O Diniz já vai falar sobre isso. Os goleiros... Você quer que o Diniz fale sobre isso? Por favor. É? Então, o Fernando Diniz, claro, foi perguntado a respeito da qualidade do seu agora goleiro Hugo Souza e ele respondeu o seguinte. Em relação ao Hugo, eu trabalhei com o Fábio no Fluminense, que não jogava absolutamente nada com os pés e tinha mais de 40 anos. E evoluiu muito com o pé. E o Hugo é um jogador que eu acho que na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil, porque o jogo tem que ficar fácil para o goleiro. O goleiro não é o Galo, não é o Memphis, ele é o goleiro. Então, eu acho que as opções, a gente tem que treinar para dar boas opções e deixar o goleiro confiante para tomar a melhor decisão. E diferente do que as pessoas acham, muitas vezes os times que eu dirijo são os times que mais chutam bola para frente. Teve muitos momentos nesse último trabalho do Vasco que a gente jogou com muito mais ligação direta do que tentando fazer um jogo mais elaborado na saída. Mas eu acho que o Hugo vai melhorar a condição dele com os pés, que repito, eu acho melhor do que as pessoas acham, e ele vai saber tomar as melhores decisões junto com o time, para a gente saber o momento de jogar mais curto e o momento de alongar mais. Pascoalzinho, pensa no seguinte cenário, sem querer cortar o teu raciocínio. Fabrício da Fiel
sentá-lo ali na arquibancada da Neoquímica, ele e mais 45 mil corintianos, não para. O time precisando vencer o jogo, porque está só 2 pontos à frente do domingo primeiro agora. do Z4. O derby. Domingo agora. E aí o time começa jogando lá de trás. Gustavo pé em pé, Henrique devolve até uma o gol. bola... Você consegue ver encaixe entre a arquibancada e o Corinthians se logo de cara jogar dessa maneira? Eu acho que muita gente vai ter que botar aquele remedinho embaixo da língua, né? Para não ter aquele ataque cardíaco verde. O cara despencou, né? Eu não tá vendo o jogo. Aí, ó, a cara do Zé Elias aqui quando eu falei. Porque o corintiano não está acostumado com isso. O corintiano, o estilo de jogo do futebol do Corinthians é diferente, né, gente? O Corinthians, você pode até não ter muita qualidade técnica, mas você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, a torcida vai botar aquelas faixas que botou lá hoje. Time sem vergonha, se não jogar na Moura é no terror, acabou a paz. Essas faixas que eu vejo já há quase 50 anos. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma das abordagens, hoje de novo, vários jogadores sendo ameaçados, para mim ameaça, na porta do centro de treinamento, o jogador ali baixando o vidro, escutando um monte de barbaridade. Você sabia? Nas 2 últimas partidas, por exemplo. Mas eu acho o Gabriel um cara que tem muito potencial. Ele não jogou na Europa, Ele troco de nada. podia ter jogado pior, muito pior do que jogou. É completamente injustificado. Olha lá, escuta, Pascoal, escuta. Quem que é o Ranieri? Isso é de ontem ainda, né, Fabrício? Vamos já direto pro Gabriel Paulista? A gente tem como já colocar direto o Gabriel? Não dá pra ver quem é. Esses são os de ontem ainda. A gente já vai posicionar pro Gabriel hoje. Esse é o Então, Vitinho. Essas são as abordagens de ontem. O Fabrício vai colocar na agulha, você pode seguir o teu raciocínio. Por exemplo, o Vitinho. O Vitinho, para mim, é um jogador que ele seria muito bem aproveitado no segundo tempo, na parte final do jogo. Quando ele começa jogando, ele não tem o mesmo rendimento, infelizmente, para o Corinthians, porque eu acho o Vitinho um bom jogador. Perdeu um gol contra o Internacional, né? Que seria o empate. Eu achei ele bom jogador. Gol aberto. Mas... Vitinho ou foi o André? Vitinho. Só para concluir, esse tipo de pressão em cima do André não funciona. Porque o garoto tem 19 anos, né? É isso? Pascoal, eu particularmente... Eu conheço o Ale, conheço algumas das pessoas ali. Eu não concordo com esse tipo de abordagem. Quer colocar faixa, quer protestar, na arquibancada, quer falar, quer xingar, quer vaiar. Entra toda hora no seu... Vamos ouvir o Gabriel? Vamos ver a do Gabriel, depois você fala em cima.